Demos de jogos são uma coisa que existe há bastante tempo na indústria e que você inevitavelmente já deve ter tido algum tipo de contato com isso. Eu não sei ao certo, mas o ano era em meados de 2010 e aqui em casa a gente tinha um tio muito gente boa que a gente sempre ia seco no celularzinho de botão que ele tinha pra jogar um joguinho que carinhosamente a gente chamava de demo. O tio sempre tentava explicar que o nome do jogo nem era isso e que a gente estava jogando na verdade era uma demonstração de um jogo, e na minha mente de criança aquilo nem sequer fazia sentido, porque para início de conversa eu nem sabia o que significava a palavra demonstração, mas naqueles poucos minutos de jogo a gente se divertia muito, visualizando os gráficos, os personagens maneiro, a atmosfera, os monstros e etc. E assim que o demo acabava a gente ficava pensando no que daria para fazer com um pouco mais de tempo, porque era um jogo bem da hora. Pelo que eu me lembro, essa foi a minha primeira experiência com demos de jogos. E depois, com o passar do tempo, naturalmente eu fui conhecendo mais coisas. Mas o demo sempre ficou na minha cabeça. As demos de jogos são algo extremamente importante para a indústria de videogames contemporânea, simplesmente porque elas podem moldar a sua percepção do que você está prestes a gastar o seu suado dinheirinho. Já se foi a época onde as demos dominavam a indústria, mas hoje elas continuam exercendo um papel interessante. Eu mesmo, durante uma época, só dependia de alguns poucos jogos e algumas demos para jogar. Uma vez eu baixei uma demo de Bayonetta e, meu amigo, na hora que eu terminei eu tava certo de que esse era o próximo que eu ia levar. E até hoje eu não joguei. Bom, nesse momento você meio que já deve ter pescado do que se trata o tema desse vídeo, tá literalmente no título. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as demos de jogos. Se você se interessou, considere compartilhar também para alguém que se interessa, beleza? Antes de começar a falar sobre algum tema, eu sempre gosto de pelo menos citar como foi o surgimento, porque isso ajuda a entender melhor a necessidade de que determinadas coisas foram criadas para suprir determinadas necessidades. E com as demos não seria diferente. Tá, novamente o ano era dessa vez 1982, um sujeito chamado Andrew Flugelman desenvolveu um programa de comunicação para computadores chamado PC Talk, que era disponibilizado na internet, entre aspas, da época, para o download de forma gratuita, no modelo batizado por ele de freeware, ou seja, programas gratuitos, onde as pessoas faziam doações voluntariamente. E esse programa foi um sucesso e tal, e anos depois um sujeito chamado Bob Wallace programou o PC Write, um programa de edição de textos disponibilizado como shareware. Assim como no caso do freeware, ele era disponibilizado de forma gratuita, só que caso fosse do seu interesse, você pagava uma certa quantia e recebia um manual e assistência na utilização. E essa prática do shareware se popularizou e pequenos desenvolvedores e empresas começaram a disponibilizar apenas a introdução dos jogos, ou alguns poucos capítulos como shareware. Daí o consumidor poderia escolher se queria comprar o restante do produto pagando. Quando você baixa um shareware, você está baixando o aplicativo completo, ou seja, o jogo, né? O que muitas vezes facilita para a galerinha do mal desbloquear na base do código o restante do produto. Mesmo hoje em dia é difícil para a galera que desenvolve shareware manter o serviço. Aí as empresas começaram a cortar um pedaço do jogo e disponibilizar. Até para fins de desenvolvimento isso é mais prático, porque a demo na maioria dos casos vem para nós antes do lançamento do jogo para a gente testar, ver se tá bacana e etc. E os desenvolvedores acabam utilizando o feedback da demo para fazer alguns ajustes antes do lançamento. As demos são uma coisa que me deixa animado, apesar de eu não consumir tanto. Porque você já parou pra pensar que você tá jogando o jogo sem precisar comprar, cara? Além de que, se bem feita, a demo te deixa no hype, como no caso do Stanley Parable, conhecida por ser uma das melhores demos já feitas em um game até hoje. A começar porque Stanley Parable já tem uma proposta diferente. Eu nunca joguei o jogo completo, mas pelo que eu vi na demo eu já fiquei com vontade de jogar, porque uma coisa que esse jogo tem, mesmo sem personagens que são a cara do produto, é carisma. Esse não é um jogo de ação ou RTS, aqui nós temos um narrador e você basicamente segue o que ele fala com direito a muita quebra de quarta parede, igual nos filmes do Deadpool. This device tells you whether or not you're inside a video game demonstration. Somewhere around here there's also a device that tells you whether or not you're inside a device that tells you whether or not you're inside a video game demonstration. Não entendi foi nada. Essa demo conseguiu ser muito boa porque ela entende que é uma demo.
por isso conseguiram passar muito bem o conceito do jogo, e seria totalmente diferente se eles simplesmente tivessem pego um trecho e fizessem a demo. Eu posso até dizer que essa demo é um jogo que serve de propaganda para o jogo principal. Aqui você começa uma tela branca com o título do jogo e ele pode te enganar se você não fizer nada. A partir daqui a gente sobe uma escadinha, já entra meio que ali no cenário do jogo, e o narrador já começa a falar as coisas que você tem que fazer, te direcionando para algumas coisas. Por exemplo, tem uma parte muito legal aqui que eu literalmente tomei um susto, porque tinha uns botões assim na frente. Quando eu fui chegar nos botões, o narrador já deu um grito tipo, não! Aí vai lá e fecha a porta na sua cara. Eu não tava esperando por isso. Eu vi um comentário interessante de um usuário falando que ao mesmo tempo que essa demo explica tudo que o jogo se trata, ela não explica nada, simplesmente porque ela não te passa nem um pouquinho da história do jogo, pelo que eu sei. Caso vocês não tenham jogado esse jogo ainda, eu recomendo vocês irem lá e dar uma jogadinha na demo antes de pegar ele, porque a demo até mesmo complementa o jogo, não tô zoando. Um exemplo de demo que me marcou bastante, que eu gosto sempre de lembrar, é a de Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Essa demo é bem simples, fizeram um básico aqui, só recortaram um pedacinho do jogo e colocaram um monte de limitações, mas na minha cabeça de criança, há uns belos 7 anos atrás, fez todo sentido pra mim e eu amei o jogo. E mesmo depois de assistir muitos vídeos de pessoas rasgando o verbo, dizendo com todas as palavras que era um jogo ruim, fez tanto sentido pra mim que me levou a comprar o jogo em mídia física lacrada. Eu não me arrependo, mas talvez um dia é uma compra que eu não faria. Apesar de ser uma demo básica, eles fizeram bem feito e conseguiram transmitir a gameplay muito bem, o que me fez gastar umas belas 50 pratas pelo jogo completo. Rapaziada, quando você inicia esse jogo aqui, você tem as rodas, suas rodas não são capazes de subir essa superfície aqui, elas escorregam. Mas agora eu vou mostrar pra vocês um truque que eu vou usar para poder conseguir pular isso aqui na demonstração do jogo. Você vai simplesmente pegar essa caixa aqui, colocar em cima do carro, você vai subir na caixa, e selecionar o carro. Ué, que é isso? Que é isso? Selecionar o carro. Vai selecionar o carro mais uma vez. Selecionar o carro. Vamos lá. Sabe o que te ajuda bastante também a aproveitar uma boa demo? É um bom controle. Se você está procurando um da hora, eu tenho o prazer de te recomendar o GameSir T4 Nova Lite. Eu já tô com esse há um tempinho e posso dizer como alguém que comprou o produto que vale muito a pena, cara, você adquirir um. Ele tem analógicos ao effect, justamente para você que tem mão de chumbo e quebra um controle por mês. Os gatilhos e botões de ombro são bacanas. Me lembra até um pouquinho do PlayStation 4 na época que eu joguei na casa de um amigo pela primeira vez. Isso já tem alguns belos anos atrás. Esse controle da bateria, essa que dura bastante tempo, sem mentira, eu carreguei ela só umas 2 ou 3 vezes nesses 2 meses que eu tô com esse controle. Ele encaixa muito bem na mão, ótimo para várias horas de flow na gameplay, ou sei lá, do jeito que você gosta de jogar. E você consegue conectar no PC, no celular, no Switch, via Bluetooth tranquilamente. Na caixinha do controle vem com case de proteção pro controle, vem com um dongle pro wireless e ele funciona na conexão via cabo também. Link de afiliado na descrição e no comentário fixado, e você comprando por ele dá uma ajudinha bacana aqui no canal, dá uma passada lá. Rapaziada, vou estar deixando meu Pix aí também na tela, caso você queira dar uma força aqui pra nós, dar uma ajudinha. Não tem como tá monetizando o canal por agora, por isso que eu tô deixando anúncio de controle, que eu recomendo de verdade, pra vocês estarem lá comprando, mas caso você não tenha interesse nesse tipo de produto e só queira dar uma força aqui pelo canal, meu Pix vai estar ficando aí na descrição, como eu já falei, e na tela. E sinta à vontade, vou ficar muito agradecido e é isso aí, Deus abençoe. Uma forma de limitar a jogatina do possível comprador, que era bastante utilizada mais ou menos ali na época do jogo que eu mencionei na introdução do vídeo, ali para 2010, eram as demos com temporizador. Eu falo isso com base em experiência própria. Eu me lembro de ser comum eu jogar algumas demos com temporizador, o que me deixava esperançoso em conseguir fazer alguma speedrun e terminar o jogo completo em 2 minutos, só que acabava não rolando não.
Eu não me lembro de jogar nos últimos anos nenhuma demo que tenha temporizador, porque a indústria evoluiu e hoje nós temos formas mais inteligentes de fazer os jogadores experimentarem uma boa macarronada sem dar o prato completo. Pega como exemplo Pop Playtime. O primeiro capítulo do jogo faz o papel de ser a demonstração e ela cumpriu tão bem a função de engajar o jogador que foi criado toda uma fanbase para esse jogo logo pela demonstração, porque tudo que você precisa saber para se situar no universo do jogo foi introduzido aqui. Resident Evil 4 Remake também me deixou num hype tão cabuloso, meu amigo, que eu fui obrigado a comprar o clássico. O novo tava muito caro, enfim, jogar durante algumas horas e depois nunca mais pegar no jogo. Não porque eu não gostei, mas porque, sei lá, cara, eu tinha algumas outras coisas pra fazer. Bom, assim como nos filmes, jogos também tem trailers e teasers, mas eu acredito que somente nos jogos você consegue ir além e colocar um pedaço do material na mão do consumidor, pelo menos da forma como é. Em diversas demos você tem o direito de jogar durante horas e em um filme isso é completamente inviável. Imagina se os estúdios começassem a disponibilizar a primeira hora de um filme. Pelo menos uns 80% iria pro ralo, junto com o dinheiro dos ingressos. Poder desfrutar durante várias horas um game que você ainda não comprou te deixa familiarizado com a obra, o que faz você criar ligações com o material e virar uma compra quase que obrigatória. Como eu já disse antes, essa coisa de jogar demos já é uma coisa que eu faço há bastante tempo, né? Todo mundo, eu acredito que tem contato com o videogame, gosta de uma boa demo. Igual eu falei, um pedaço do jogo que você tá pegando antes de precisar sequer comprar o material completo. Elas acabam sendo indispensáveis também, porque às vezes a gente tá esperando muito colocar a mão em certo jogo e você quer de qualquer jeito ter pelo menos um trailer novo que os caras lancem ali para você ter algum tipo de vislumbre maior da obra que você tá tão disposto a gastar várias horas da sua vida. Aí os caras vão lá e simplesmente jogam um pedaço do jogo. Isso é maravilhoso demais, cara. Que isso? Bom, eu admito que nesse final eu não sei o que eu ia falar, mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu só vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aí. Caso você tenha interesse, divulga pra mais pessoas. Assim ajuda o nosso canal e eu vou te agradecer muito por isso. Depois de 2 semanas planejando um pouquinho melhor o conteúdo e tudo mais, hoje eu tô de volta. E eu tô bastante feliz por conta disso. Confesso pra vocês que esse tempo que eu fiquei sem gravar foi um pouco difícil, mas eu tirei um tempo melhor pra poder jogar algumas coisas, assistir bastante filme, ler, fazer algumas leituras e tudo mais. Apesar de que isso eu não fiz tanto. Como já tinha dito naquela publicação que eu fiz há uns tempos atrás, eu ia tirar um pouquinho de tempo para poder planejar melhor, deixar já 2 vídeos mais ou menos prontos, para conseguir ir trabalhando e seguir um ritmo bacana, e agora eu tô de volta. Espero que vocês gostem do conteúdo.